Bom, seguinte, queridões, como já aparece aí na tela para vocês, hoje é dia de slide e aula sobre a região Nordeste. Só lembrando que esse é o quarto de um conjunto de 5 vídeos que eu estou fazendo sobre as regiões brasileiras. O Centro-Oeste, o Sul e o Norte você encontra aqui também no Descoordenadas Geográficas. Pois bem, queridões, quando nós falamos da região Nordeste, nós estamos nos referindo aí à terceira região em extensão territorial. O Nordeste é, digamos assim, aquela região do meio, uma vez que ela é a terceira maior, mas ela também é a terceira menor. Ela é menor do que o Norte e que o Centro-Oeste, mas ela é maior do que o Sudeste e o Sul. O Nordeste, ele sempre é citado como o primeiro local de colonização europeia no Brasil. Foi no Nordeste que os portugueses desembarcaram a partir de 1500 e foi a partir também do Nordeste que a ocupação se efetivou a partir de 1530. Além disso, queridões, por esse ter sido o nosso primeiro centro financeiro, econômico e comercial, o Nordeste também foi alvo das principais invasões de outras potências europeias que ocorreram durante a colonização portuguesa. Tanto a França quanto a Holanda tentaram invadir o nosso Nordeste, ficando algumas décadas em alguns locais da região. Como foi o primeiro centro financeiro e econômico, ali também nós tivemos a nossa primeira capital na cidade de Salvador. O Nordeste, por conta dessa ocupação antiga, ele acaba tendo a maior divisão entre unidades federativas da nação. O Nordeste, ele possui 9 estados. São eles ali: Maranhão, com a sua capital na cidade de São Luís, uma das poucas capitais insulares do Brasil; o Piauí, com a sua capital na cidade de Teresina, única capital nordestina que não está no litoral; o Ceará, com a sua capital Fortaleza; o Rio Grande do Norte, com a sua capital na cidade de Natal; a Paraíba, com a sua capital na cidade de João Pessoa. João Pessoa é o ponto mais oriental das Américas, é a cidade das Américas mais próximas da Europa, considerando a quilometragem. Pernambuco, com a sua capital em Recife. Alagoas, segundo menor estado brasileiro, com a sua capital em Maceió. Sergipe, menor estado brasileiro, com a sua capital em Aracaju; e a Bahia, maior estado nordestino, quinto maior estado do Brasil, com a sua capital na cidade de Salvador. Quando nós falamos, queridões, dos aspectos naturais nordestinos, o seu relevo ele se destaca por conta da sua força em determinar outras características dessa região, tanto outras características físicas, como também características sociais e econômicas. O relevo nordestino, ele vai ter dois grandes planaltos. O planalto da Borborema, que tem ali suas várias chapadas, e também o nosso planalto do Parnaíba. São dois planaltos com idades geológicas distintas e também com formações distintas. Enquanto o planalto da Borborema, ele é basicamente um planalto cristalino, lá ainda dos períodos Proterozoico e Arqueozoico. O da Borborema é um planalto sobretudo sedimentar, embora tenha algumas intrusões graníticas, que ele já é um pouquinho mais recente, tratado ali do início do período Mesozoico. No topo nesses planaltos é onde a gente encontra as chamadas chapadas nordestinas, como a Chapada Diamantina, como a Chapada do Araripe, como a Serra das Alpercatas. O ponto mais alto fica ali no estado da Bahia. Aqui um recorte geomorfológico que parte ali do Maranhão em direção ao Pernambuco, onde a gente vê a presença, vindo do Maranhão para Pernambuco,
do nosso querido Planalto, do Parnaíba, da depressão sertaneja ou depressão franciscana, onde a gente encontra alguns inselbergues, alguns planaltos sedimentares, do extenso planalto da Borborema e também ali da curta planície litorânea. Esse perfil, queridões, ele também pode ser utilizado para a gente definir as sub-regiões nordestinas, com zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Quando nós observamos o clima do Nordeste, nós vamos ver que o principal fator determinante é a sua posição latitudinal, uma vez que prevalecem ali os climas tropicais e equatoriais, uma vez que estamos falando de uma região próxima ali aos 10 graus de latitude sul. Mas, além da latitude, a altitude e a posição do relevo também trazem algumas modificações no clima nordestino. Os principais climas da região. Destaque para o clima tropical úmido que ocorre ali na zona da mata, influenciado diretamente pela corrente quente do Brasil, uma bifurcação da corrente sul-atlântica que percorre o litoral do Nordeste brasileiro. Esse clima, ele é marcado pelas altas médias térmicas, pela boa pluviosidade, mas principalmente nos meses de inverno. Nós encontraremos o tropical típico em regiões do agreste e em algumas partes do sertão também. O tropical típico, ele também é chamado de tropical semiúmido, marcado ali pelas temperaturas altas o ano todo, mas pela presença de uma estação seca, o inverno, e uma estação úmida, que é o verão. O equatorial, que nós encontraremos ali em parte do estado do Maranhão. Alguns autores estendem ele para praticamente todo o estado do Maranhão e ainda um pedacinho do Piauí, mas sem dúvida nenhuma, o clima que mais chama a atenção no Nordeste é o clima tropical semiárido, que também pode ser encontrado como denominado de tropical semidesértico. E esse clima, ele chama a atenção porque é um dos poucos climas semiáridos do mundo que não está diretamente conectado a um grande deserto. Existem outros climas semiáridos, mas como se eles fossem uma transição para clima árido. No caso do Nordeste brasileiro, isso não ocorre. E por que é que nós temos o clima semiárido nessa região nordestina? São três os grandes fatores que a gente pode apontar. O primeiro deles, queridões, é o fato de que essa região se localiza próxima à região amazônica. E o que, que isso tem a ver? Vocês se lembram lá da aula sobre região norte, que aqui sobre a região amazônica forma-se a MEC, a massa equatorial continental, diretamente relacionada à ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, sendo, portanto, uma área de baixíssima pressão atmosférica. Como região de baixíssima pressão atmosférica, ela acaba por atrair ventos úmidos de praticamente todas as regiões vizinhas, funcionando como um grande ímã de umidade. Acontece que quando a MEC se desloca, ela não se desloca em direção ao sertão nordestino. Durante o verão, os seus rios voadores cortam o centro-oeste e o sudeste brasileiro, além de outras partes ali da América do Sul. Durante o inverno, ela se desloca mais para o norte, e aí os seus rios voadores, eles vão ali para a Venezuela, para o Caribe, para o Panamá, para a Colômbia. Ou seja, há um déficit hídrico atmosférico. Retira-se água dessa região, mas essa água não é reposta pela chuva. Uma outra opção seria que a massa equatorial atlântica trouxesse umidade para cá. Só que aí entra em questão o segundo fator que modifica esse clima, que é o formato do litoral nordestino. O litoral nordestino ele tem um formato de
cotovelo. Dessa maneira, quando a MEC, através das correntes quentes, ela incide sobre o litoral do Nordeste, ela segue três caminhos. Uma parte segue margeando o litoral até o norte, que cria a corrente das Guianas, que depois vai chegar lá no Golfo do México e vai virar Gulf Stream, que vai bater lá na Europa. Uma, como eu já citei, vai em direção ao sul, formando a corrente quente do Brasil, e apenas uma pequena parcela da meia consegue adentrar ao continente. Essa pequena parcela da meia que adentra ao continente, ela não vem com tanta força e ainda assim é barrada pelo Planalto da Borborema, aquele que é o terceiro fator para a existência do clima semiárido em boa parte ali da depressão sertaneja, criando uma condição de barlavento para a planície litorânea, ou seja, para a zona da mata, e de sotavento para o sertão, ou seja, ali para a depressão sertaneja. A vegetação, perdão, ela acompanha essa variação climática, com a presença da Mata Atlântica, dos mangues e restingas, nas regiões de tropical úmido, a nossa vegetação de caatinga, uma estepe quente, ali no tropical semiárido, e um grande ecótono brasileiro, que é a Mata dos Cocais, ali no Maranhão, ali em partes do Piauí, que é uma transição ecológica entre as regiões do semiárido e a região equatorial. De qualquer maneira, é uma vegetação muito rica, tanto em conjunto quanto se a gente as olhar isoladamente, fazendo do Nordeste também um interessantíssimo banco fitogenético do Brasil. A hidrografia, ela acaba sofrendo a consequência desse clima semiárido e você vai ter ali a presença de muitos rios temporários. A bacia de maior destaque é a bacia do Rio São Francisco. Só da gente ver os apelidos que o povo nordestino dá ao São Francisco, a gente já percebe não só o seu carinho, afinal, ele é o popular Velho Chico, olha a intimidade, olha a proximidade que há com esse rio, como também ele é o chamado Rio da Integração Nacional, porque ele conecta as duas regiões mais populosas, é o Rio dos Currais, por ele garantir ali o abastecimento da pecuária, principalmente no comecinho do século XIX, e também o Rio Vaza Barris, uma referência ao pessoal que ia até ele e enchia os seus barris até vazar para poder garantir o abastecimento em áreas mais secas. Recentemente se concluiu no Rio São Francisco o seu projeto de transposição, que através ali de gastos extraordinários, um projeto muito contestado, acabou através de bombas e canais artificiais, levando parte da água do São Francisco para rios temporários na região do Rio Grande do Norte e Paraíba e também na região de Pernambuco, Ceará, os chamados dois braços da obra, o braço norte e o braço nordeste. Os efeitos dessa transposição, eles ainda estão muito jovens para serem sentidos, então ela ainda vai dar muita conversa, ainda vai ser tema de muito debate no futuro. Além da importantíssima função de abastecer as cidades, de abastecer as plantações, o Rio São Francisco também é um grande gerador de energia hidroelétrica, com importantes usinas como o complexo de Paulo Afonso e também o complexo de Sobradinho. A navegação, o turismo e o lazer também são atividades muito exercidas nas margens desse que é o maior rio 100% brasileiro. Além disso, o rio Parnaíba, o rio que possui um dos maiores deltas em mar aberto do mundo, e bacias agrupadas de Nordeste e Leste completam ali a hidrografia ou o painel hidrográfico do nosso querido Nordeste. Quando a gente vai falar, queridões, da sociedade, da economia nordestina, é muito mais didático
Se a gente começar a olhar para os nordestes. Por quê? Alguns autores defendem que a ideia de um Nordeste unificado, como se fosse tudo a mesma coisa, ela nunca existiu. Isso, na verdade, é uma composição, é uma simplificação de estudos que não vieram do próprio Nordeste, que tentam passar a ideia de homogeneidade nessa região. Então, para tentar abrangir o máximo possível as características, as peculiaridades dessas sub-regiões, a gente vai tratar cada uma delas de forma separada. A saber, quem são as sub-regiões nordestinas? A zona da mata, região correspondente ali à planície litorânea, onde vai aparecer o clima tropical úmido. O agreste, região correspondente ali ao Planalto da Borborema, onde o clima tropical típico vai ser mais comum. A extensa região do sertão, que vai incluir nela o polígono das secas e também partes de clima semiárido e partes de clima tropical típico. E a região meio norte, onde além de semiárido, também já teremos a ocorrência do clima equatorial em regiões do Planalto do Parnaíba. Dessa maneira, nós começamos ali pela zona da mata, que foi a primeira região a ser ocupada no Nordeste. E hoje se caracteriza como a mais populosa, a mais povoada e a mais urbanizada. A ocupação dessa região, ela se deu basicamente com as grandes capitanias hereditárias que instituíram ali um modelo de plantation para a exploração da cana-de-açúcar. O plantation historicamente se alicerça em bases como a monocultura, a mão de obra barata, que já foi escrava e agora é assalariada, o mercado para exportação e também o latifúndio. É essa marca, queridões, do latifúndio que acaba por determinar como se dá a distribuição econômica da zona da mata. É uma região de muita produção econômica, o seu PIB é muito elevado, é a área mais industrializada da região Nordeste. Ali você encontra indústrias tanto nacionais quanto internacionais, caso, por exemplo, da montadora Ford, que está lá na Bahia. O setor de indústria de base, ele é muito forte ali no polo petroquímico de Camaçari, e também em algumas outras regiões do Sergipe, e o seu turismo é o mais difundido da região, tendo ali um turismo balneário nas belíssimas praias da região, um turismo histórico em lugares como Salvador, Olinda, Recife, e também um turismo de não lugares. O que que é esse turismo de não lugares? São os grandes resorts que são instalados, sobretudo na costa central e na costa sul da Bahia, conhecida ali como Costa do Descobrimento. Ali também estão 6 das 9 capitais nordestinas. Mas voltando para aquilo que eu estava falando, o latifúndio, ele foi uma grande marca da zona da mata nordestina. E o acesso à terra, ele acabava refletindo o acesso à renda. Então, as famílias mais tradicionais acabaram por concentrar muita renda e as famílias trabalhadoras, descendentes de ex-escravos ou descendentes também de trabalhadores que chegaram não como donos de terra, acabaram ficando com a menor parcela da renda. Isso acabou criando uma região de enorme desigualdade social. As grandes metrópoles são marcadas ali pela favelização, pelas formas ilegais de crescimento urbano, e isso também se reflete na sua política. O coronelismo e o clientelismo, eles têm raízes profundas e difíceis de serem arrancadas dentro da zona da mata nordestina.
essa grande concentração fundiária fez com que, aos poucos, a população tentasse buscar outras formas de ocupação na região Nordeste. A segunda região a ser ocupada, acabou sendo o sertão, utilizando ali o Rio São Francisco como vetor de interiorização. Várias famílias, várias comunidades agricultoras foram chegando ao sertão, uma região, queridões, que a característica ambiental, ela dificulta a agricultura em larga escala. Então, os primeiros a chegar no sertão, eles foram se apoderando de grandes extensões de terra, se aproveitando ali dos brejos úmidos e começando uma criação extensiva de gado. Como, queridões, esse fluxo não cessou, quem veio na terceira, na quarta leva, já não tinha mais terras livres para ocupar. Então, em um sistema que lembrava muito o feudalismo, a gente passou a ter esses migrantes de terceira a quarta leva se comprometendo a trabalhar para os donos da terra, criando ali mais um sistema de suzerania e vassalagem no Nordeste brasileiro. Isso também criou a ideia ali do coronelismo, os grandes coronéis do sertão, e mais tarde, quando a economia nordestina entra definitivamente em crise, devido sobretudo à industrialização periférica que o Brasil viveu a partir dos anos 30, essa condição de pobreza, ela passa a ser muito explorada como a chamada indústria da seca, onde desde o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, passando pela SUDENE, pelo Ministério de Integração Regional, milhões e milhões são destinados em verbas para essa região, mas infelizmente o poderio das elites locais e, por que não dizer, de políticos de força nacional, sempre impediu que esses recursos chegassem até o homem sertanejo, até o trabalhador sertanejo. Dessa maneira, você tem uma população em que os grandes coronéis mantêm o controle econômico, mantêm o controle político, mantêm o controle das verbas, enquanto a população segue empobrecida, sendo sim uma enorme massa de manobra, seguindo o voto de cabresto desde muito antes até recentemente. A sua economia, ela tem a sua base na agricultura de subsistência, mas não podemos descartar as atividades comerciais, principalmente em Fortaleza, a única capital oficialmente localizada no sertão, e em cidades como Juazeiro e Petrolina, duas vizinhas ali separadas pelo Rio São Francisco. O turismo, ele está tentando alguma coisa, com o turismo de eventos, com o turismo histórico-cultural, nisso daí a Serra da Capivara, lá no Piauí, e algumas regiões da Chapada Diamantina buscam se fortalecer, mas a infraestrutura turística, mesmo a infraestrutura de estradas de rodagem, ela é muito incipiente, ainda limita muito essas atividades no sertão. Outra região, outra sub-região do Nordeste é o nosso querido Agreste, que foi a última dessas sub-regiões a ser efetivamente ocupada. E quando o Agreste foi ocupado, queridões, ele foi diferente das demais. Se tanto na zona da mata quanto no sertão prevaleceu ali a ocupação pela grande propriedade, no Agreste não. Você teve a preparação pela pequena propriedade, ou seja, pelos minifúndios. Distribuindo bem a terra, você acabou por distribuir bem a renda. E o Agreste, embora não seja a região mais rica do Nordeste, é aquela que vai apresentar os melhores indicadores sociais. É uma região, sobretudo, comercial, unindo regiões da zona da mata, unindo regiões com a zona da mata e o sertão. Quem é do sertão vai ao Agreste comprar produtos da zona da mata. Quem é da zona da mata vai ao Agreste comprar produtos do sertão.
é também a menor das sub-regiões nordestinas. Para finalizar, nós chegamos ao meio norte, que é a menos populosa e a menos povoada. É uma típica região de transição, tanto natural quanto econômica, para aquela produção de subsistência ou de agricultura comercial do Nordeste para uma produção mais extrativista do Norte. E é o extrativismo, sobretudo do babaçu e da carnaúba, que se consolida como a principal atividade econômica dessa região. O algodão já teve ali alguns ciclos, mas que não prosperaram além de algumas poucas décadas. Ao entorno de São Luís, no porto de Itaqui, especializado na exportação de minérios, nós temos ali uma formação de agricluster, com alguns serviços voltados para essa atividade. O turismo, como em todas as outras sub-regiões, que se mencionar no Agreste, o turismo até climático, como em cidade como Penedo, ele acaba por ser também uma opção de renda. Mais recentemente, o sul dos estados do Maranhão e do Piauí começaram a ter uma nova fronteira agrícola, que é o Mapitoba, onde a grande produção de soja e eucalipto começa a tomar conta também dessa região. Há uma tendência de melhoria nas condições econômicas, mas não necessariamente da melhoria das condições sociais do nosso querido meio norte. Pois bem, queridões, o que eu tinha a falar com vocês sobre o Nordeste é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha. Sou Patrick Lopes, você está no Descoordenadas Geográficas. Muito obrigado e tchau, tchau.